Olá, gente. Nessa sessão especial a gente vai tratar de funções exponenciais e eu já entro com a definição de uma função exponencial. A família das funções exponenciais são definidas como toda função do tipo a elevado a x, aonde, perceba, a variável ela se encontra no expoente. Daí a função ser exponencial. Um detalhe para a base: o valor de a deverá ser sempre positivo e diferente de 1. O a sendo positivo, ele protege a possibilidade, obviamente, do a ser negativo ou nulo, impossibilitando, por exemplo, uma variação muito grande do gráfico. Bom, se o a for igual a zero, o gráfico será constante, verdade, não vai variar nada, né? O zero elevado a qualquer número vai dar sempre zero, desculpa, então você vai ter sempre uma função constante. Agora, se a for negativo, você vai ter momentos do gráfico onde você vai ter a imagem positiva e momentos do gráfico onde você vai ter a imagem negativa. Então você vai ter uma variabilidade muito grande de pontos, impedindo um estudo um pouco mais preciso ou um pouco, até porque não, mais fácil dessa função exponencial. Além disso, o a não pode ser 1. O a tem que ser diferente de 1, pelo mesmo motivo de não poder ser 0. 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então você determina uma função constante. Bom, exemplos de funções exponenciais. A função do tipo f de x igual a 2 elevado a x é um exemplo de função exponencial. A base a é 2, o expoente x. Então, essa função você vai ver que daqui a pouco, quando a gente for desenhar o gráfico dessa função, essa função ela é classificada como uma função crescente. No outro caso, eu tenho a função g de x igual a 1/3 1/3 elevado a 2x mais 7. Nesse caso, em especial, nós temos uma função decrescente. Bom, estabelecendo o gráfico de funções exponenciais. Começo com uma função bem simples, uma função do tipo f de x igual a 2 elevado a x, aonde para os valores de x do expoente eu chutei 5 valores, são eles menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a esses valores eu encontrei as suas respectivas respostas, as suas respectivas potências. Então, por exemplo, para x igual a menos 2, eu tenho 2 elevado a menos 2. Lembrando que expoente negativo significa a inversão da base. Então, o que era 2 vira meio, 1 sobre 2. E esse número ainda está sendo elevado a 2. Meio ao quadrado dá 1/4. Valor da primeira. 2 elevado a menos 1. Eu vou inverter, o 2 vai virar 1 sobre 2, vai virar meio, elevado a 1 dá meio. 2 elevado a 0 sempre o 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1, 2. E 2 ao quadrado, 4. Com isso, formo os 5 pares ordenados. Menos 2, 1/4. O outro que seria menos 1, meio. O outro par ordenado que é x igual a 0, y igual a 1. O outro x igual a 1, y igual a 2. E por último, x igual a 2, y igual a 4. E a esses pontos, eu vou marcar esses pontos, esses pares ordenados, no meu gráfico. Portanto, eu tenho para x igual a menos 2, repara, 1/4, metade da metade, correto? Vou marcar aqui o primeiro ponto. Esse ponto é o nosso ponto A. Ok? Agora, para x igual a menos 1, o y é meio. Então, eu já cheguei um pouco mais acima. Encontrei o meu ponto, ponto B. Para x igual a 0, o y é igual a 1. Para x igual a 0, o y é igual a 1. Está aqui o ponto. Para x igual a 1, o y é 2. Está aqui. X igual a 1, o y é 2. E por último, para x igual a 2, o y ele é 4. Então, para x igual a 2, o y ele vai ser 4. Ponto C, né? Aliás, perdão, o ponto C está aqui, ponto D e ponto E. Repara que esses pontos eles não estão alinhados, eles formam uma curva chamada de hipérbole. Então, essa curva está aqui, ó. Essa curva chamada hipérbole é a curva que irá representar a função exponencial 2 elevado a x.
Com um detalhe, né? Repara que os valores de x eles vão aumentando, os valores do y da imagem também vão aumentando. Ou seja, essa função ela é classificada como uma função crescente, justamente por isso, aumenta os valores de x, aumenta os valores da função de y. Posso afirmar que o domínio não tem qualquer tipo de restrição, o domínio pode ser tanto positivo, quanto negativo, quanto fracionário, quanto racional, irracional. Então, o domínio dessa função é R. Já a imagem dessa função, ou seja, os números que eles me retornam, né, os valores que a função me retorna, são valores reais, aonde qualquer que seja o valor de x, por menor que seja esse valor de x, eu nunca alcanço um valor igual a zero, eu sempre encontro um número muito próximo, cada vez mais próximo de zero, mas nunca zero, né? Então essa função ela tem a imagem R asterisco, e além disso, eu tenho valores que, se ela não alcança o zero, tampouco vai encontrar, tampouco vai me dar valores negativos. Ela só me dará valores positivos. Então, nós damos o nome desse conjunto ao conjunto dos números reais positivos. Então, vamos lá. Ela é uma função exponencial do tipo crescente, o seu domínio é R e a sua imagem é R positivos. Ok? Então, primeiramente, nessa primeira passagem, nós definimos função exponencial e começamos a trabalhar com um gráfico da função exponencial. Primeiro, exemplificando uma função crescente. Na próxima parte, vamos exemplificar uma função decrescente.